Olá! Em aulas anteriores, nós ensinamos para vocês que um capacitor é um dispositivo que armazena energia nas suas placas. Energia de natureza elétrica. Hoje vou ensinar para vocês como isso é feito, como pode ser calculado. Para isso, considere essa imagem. Nós temos uma bateria, uma chave e um capacitor completamente vazio. Esta bateria estabelece nos seus terminais uma diferença de potencial V. Quando nós fechamos a chave, essa bateria cria nesse circuito um campo elétrico. Esse campo elétrico tem a função de arrancar elétrons da placa de cima, conduzindo esses elétrons para a placa de baixo. Neste momento, a placa de baixo fica com carga elétrica menos Q'. O capacitor, a placa de cima do capacitor, fica com uma carga mais Q'. Além disso, neste momento, na hora que surgir uma carga elétrica nessa placa, nós estabelecemos uma diferença de potencial V' entre as placas do capacitor e devido à existência de um campo elétrico E0, que é o campo elétrico provocado pelas cargas que estão nas placas do capacitor. Vejam, este mesmo campo elétrico tende a dificultar o movimento das demais cargas elétricas que serão transportadas, e elas vão ser transportadas enquanto o valor de V' for menor que V. Enquanto o valor de V' for menor que V, indica que o valor da quantidade de carga Q' que está na placa do capacitor é menor que Q, onde Q será a quantidade de carga elétrica total que terá na placa do capacitor quando ele estiver completamente carregado. Qual é a quantidade de energia que eu preciso? Veja bem, eu, agente externo, preciso transferir para a carga elétrica para que ela possa sair da placa de cima e chegar até a placa de baixo. Na verdade, quem realiza esse trabalho é a bateria. E essa quantidade de trabalho é dW. E esse dW é calculado simplesmente multiplicando o valor do potencial elétrico, que essa carga Q' estabelece no capacitor, pelo valor da quantidade de carga diferencial que será transportada. Considerando que capacitância é carga sobre voltagem, eu tenho que uma voltagem é carga sobre capacitância. Então, daqui eu tenho que essa expressão ela pode ser escrita da seguinte maneira. No lugar de V' eu vou colocar Q' sobre C. Vejam, à medida que eu vou colocando cada vez mais carga, esse campo elétrico E0 vai ficando cada vez mais forte e, consequentemente, eu vou colocando cada vez mais carga, até que, no momento em que a carga elétrica total é alcançada, então eu tenho que o meu V' passa a ser igual a V, e o meu Q' passa a ser igual a Q, e o capacitor está completamente carregado. Então, nesse momento, a quantidade de trabalho total que foi realizado pela bateria para carregar o capacitor, então pode ser calculado simplesmente fazendo-se uma soma de todos os elementos diferenciais dW. Essa somatória ela aconteceu de Q' igual a 0 até Q' igual a Q. Como nessa equação a capacitância é uma constante, ela sai para fora da integral. Então fica 1 sobre C, a integral de 0 até Q de Q' de Q'. Esta é uma integral trivial, cujo resultado é simplesmente Q' ao quadrado sobre 2, pelo teorema do cálculo, variando de 0 até Q. Aplicando o teorema do cálculo, nós temos que essa quantidade de trabalho realizado pela bateria passa a ser, então, Q ao quadrado sobre 2C. Se eu lembrar que carga é capacitância vezes voltagem, essa expressão ela também pode ser escrita como sendo 1 meio de C vezes V ao quadrado. Agora eu tenho que lembrar que todo esse trabalho realizado pela bateria foi convertido numa energia potencial elétrica que foi armazenada nas placas do capacitor.
Portanto, a energia potencial elétrica armazenada nas placas do capacitor é o meio de C vezes V ao quadrado, independentemente da geometria do capacitor. Bacana, né, turma? Eu gostaria de convidá-los agora para analisar uma outra situação que foi verificada pela primeira vez por Faraday. Vejam, Faraday tinha uma bateria conectada a um capacitor por um tempo suficientemente longo, a fim de fazer com que esse capacitor estivesse completamente carregado com carga Q. Ou seja, placa de cima mais Q, placa de baixo menos Q, estabelecendo uma voltagem V que é exatamente igual à voltagem aplicada pela bateria. Faraday, então, substituiu esse espaço vazio do entre placas por um material isolante. Ele verificou que nessas condições a placa de cima conseguiu adquirir um pouco mais de carga elétrica, da mesma maneira a placa de baixo adquiriu um pouco mais de carga elétrica. A experiência mostrou para a gente que o capacitor ele deixou de ter uma carga Q e passou a ter uma quantidade de carga Q'. Ou seja, a nova quantidade de carga Q', ela foi aumentada por um fator de K. Então, a quantidade de carga Q' passou a ser K vezes a quantidade de carga antiga. Só que acontece que nós já sabemos que carga é capacitância vezes voltagem. Então, com isso, eu tenho que Q' é igual a K vezes C vezes V. Vejam, vou reorganizar os termos dessa equação separando a capacitância e essa constante K. E o resultado que eu tenho é que essa constante K vezes a capacitância é igual à nova quantidade de carga dividido por esta voltagem do capacitor, que é a mesma da bateria. Tá? Então, ou seja, uma vez que nós passamos a ter uma nova quantidade de carga para a mesma voltagem, nós temos que esse capacitor adquiriu uma nova capacitância. E essa nova capacitância, com a presença do dielétrico, eu vou chamar de CD. Então, a capacitância com o dielétrico, ela foi aumentada por um fator de K, porque o capacitor ele passou a ter a capacidade de, de armazenar mais carga na presença do capacitor. Eu gostaria de convidá-los agora para analisar uma outra situação. Aqui nós temos a mesma bateria, o mesmo capacitor. Só que neste circuito, esta chave ficou fechada por um tempo suficientemente grande a ponto de fazer com que esse capacitor fosse completamente carregado com carga Q. Após isso, esta chave foi aberta. No momento que a chave é aberta, nós não temos mais condições de deslocar as cargas entre as placas do capacitor. Desta maneira, no momento em que você faz a inserção do dielétrico, você observa uma coisa extremamente importante. Como as cargas não têm mais como migrar, significa que o que você vai fazer aqui é alterar a voltagem nas placas de um capacitor. Então você passa a ter uma nova voltagem. Essa nova voltagem V', ela é diminuída de um fator K, ou seja, é a voltagem antiga, que era aquela imposta pela bateria, dividida por um fator K. Nessas condições, a nova voltagem V', então é a voltagem anterior dividido pelo fator K. Mas quem é a voltagem anterior? A voltagem anterior é a carga do capacitor, que foi completamente carregada, dividido pela capacitância. E isso aqui dividido pelo fator K. Então, daqui nós temos que o novo valor da voltagem passa a ser Q sobre K vezes C. Vou reorganizar os termos dessa equação, separando a constante K e a capacitância. Eu passo a ter, então,
a constante K vezes a capacitância igual a Q sobre V'. Então veja, pessoal, como a carga não pôde mudar, mas quem mudou foi apenas a voltagem, então nós passamos a ter uma nova capacitância, e a capacitância com o dielétrico. E a capacitância com o dielétrico, como a gente já viu, ela é igual à capacitância antiga multiplicado pelo fator K. Então, qual é a conclusão que nós chegamos nesses dois experimentos? Em todos os casos, aconteceu uma mudança no valor da capacitância. A inserção do dielétrico aumentou a capacitância por um fator K. E esse aumento de capacitância fez com que, na primeira situação, nós tivéssemos um aumento da quantidade de carga e, na segunda situação, nós tivéssemos uma diminuição no valor da voltagem. Veja, pessoal, este fator multiplicador kappa, que altera a capacitância do capacitor, é chamado de constante dielétrica do material isolante. Observe a tabela. Nela temos alguns materiais dielétricos e as respectivas constantes dielétricas. Por definição, a constante dielétrica do vácuo é igual à unidade. Como o ar é constituído principalmente de espaço vazio, a sua constante dielétrica é apenas ligeiramente maior do que a do vácuo. Até mesmo o papel comum pode aumentar significativamente a capacitância de um capacitor. E algumas substâncias, como o titanato de estrôncio, podem fazer a capacitância aumentar mais de 2 ordens de grandeza. Um outro efeito da introdução de um dielétrico é limitar a diferença de potencial que pode ser aplicada entre as placas do capacitor. Há um valor máximo, aqui definido como sendo V subíndice max. Quando este valor é excedido, o material dielétrico sofre um processo conhecido como ruptura e passa a permitir a passagem de cargas de uma placa para outra. A todo material dielétrico pode ser atribuído uma rigidez dielétrica que corresponde ao máximo valor do campo elétrico que o material pode tolerar sem que ocorra o processo de ruptura. Alguns valores de rigidez dielétrica também são mostrados nessa tabela. Eu gostaria de convidá-los neste momento para a gente poder recapitular algumas informações que nós tivemos nas aulas anteriores. Primeiro, nós vimos nas aulas anteriores que a capacitância de um capacitor depende da sua geometria. No caso do capacitor de placas paralelas, a capacitância de um capacitor de placas paralelas é ε0A sobre D. No caso do capacitor cilíndrico, 2π ε0, comprimento do capacitor cilíndrico dividido pelo ln da razão dos raios, A e B. No caso do capacitor esférico, 4π ε0, o produto dos raios dividido pela diferença dos raios. Veja, preste atenção na primeira equação. Note que a capacitância desse capacitor, veja bem, esse capacitor, o espaço entre as placas é o ar ou o vácuo. Daí nós temos ε0, que é a permeabilidade elétrica do meio, que no caso é o vácuo. Então veja, nessa equação eu tenho o ε0 multiplicado por uma área dividido por uma distância. Mas área dividido por distância tem dimensão de comprimento. Então, na prática, esta equação é essencialmente o ε0 multiplicado por alguma coisa que tem dimensão de comprimento. No caso do capacitor cilíndrico, eu tenho novamente uma constante vezes o ε0 vezes um comprimento dividido por um número que é adimensional, porque essa quantidade que está no denominador dessa fração é adimensional. Então, mais uma vez, eu tenho que essa capacitância ela é escrita como sendo ε0 vezes alguma coisa que tem dimensão de comprimento. E a mesma coisa acontece no capacitor esférico, onde eu tenho o ε0 multiplicado por alguma coisa que tem dimensão de comprimento vezes comprimento dividido por uma coisa que tem comprimento. Então, essa razão aqui também tem dimensão de comprimento. Ou seja, nos 3 tipos de capacitores que nós analisamos, a sua capacitância ela pode ser escrita como sendo o ε0 multiplicado por alguma coisa que tem dimensão de comprimento.
quando nós preenchemos esse capacitor com dielétrico, os experimentos anteriores que nós demonstramos mostrou claramente para a gente que a sua capacitância é aumentada por um fator kappa. Então, nesse sentido, se uma capacitância ela pode ser escrita como sendo ε0 vezes alguma coisa que tem dimensão de comprimento, eu vou multiplicar isso daqui por kappa. Então, o capacitor preenchido com dielétrico pode ser escrito como sendo kappa ε0 sobre L. Do ponto de vista prático, é como se, no momento que eu tivesse preenchido o capacitor com um dielétrico, eu estivesse substituindo a minha permeabilidade elétrica do meio, que é o vácuo ou o ar, por uma constante dielétrica kappa vezes a permeabilidade elétrica ε0. Isso tem uma consequência direta. Veja, nós demonstramos em aulas anteriores que o campo elétrico, veja bem, fizemos isso utilizando a lei de Gauss, nós demonstramos que o campo elétrico criado no entre placas de um capacitor de placas paralela é sigma sobre ε0. Lembrando que na região do entre placas nós temos ou vácuo ou ar, daí nós temos ε subíndice 0. Quando nós fazemos a inserção do dielétrico, seguindo a lógica anterior que nós acabamos de demonstrar, então eu tenho que substituir o ε0 por kappa ε0. Então vejam, quando eu comparo esta equação por essa, eu tenho que esse campo elétrico aqui, que é o campo elétrico que vai existir na presença do dielétrico, ele é enfraquecido por um fator kappa. Então, a consequência que nós temos, seguindo essa lógica, é de que a inserção do campo elétrico modifica a capacitância do capacitor, aumentando a sua capacitância por um fator kappa, e enfraquece o campo elétrico da região do entre placas por um fator kappa também. Para a gente entender esse enfraquecimento do campo elétrico, nós vamos tentar olhar para a estrutura molecular das moléculas do dielétrico do ponto de vista microscópico. Quando nós estamos com o capacitor preenchido pelo dielétrico e ele está completamente carregado, este campo elétrico, que eu vou chamar de E0, é o campo elétrico criado pelas cargas elétricas livres que estão nas placas do capacitor. Esse campo elétrico, por sua vez, ele induz algum tipo de polarização nessas moléculas, que pode ser uma polarização permanente ou não. De qualquer maneira, esses momentos elétricos dipolares que estão aqui, provocados por essas moléculas, também criam um campo elétrico. Mas vejam, como essa polaridade é inversa em relação às cargas mais e menos, o sentido desse campo elétrico é inverso ao sentido do campo elétrico externo. Então, nós passamos a ter aqui um campo elétrico E resultante, que é a diferença entre o campo elétrico do capacitor vazio subtraído do campo elétrico criado pelas cargas elétricas induzidas pelo fenômeno da polarização. Eu gostaria de convidá-los neste momento para a gente olhar para a lei de Gauss mais uma vez e tentar entender esse problema. Então aqui nós temos dois capacitores. O primeiro capacitor está preenchido com vácuo, o segundo capacitor está preenchido por um dielétrico de constante dielétrica K. No primeiro caso, eu vou utilizar uma superfície gaussiana e esta superfície gaussiana vai envolver uma das placas. Então, neste momento, essa superfície gaussiana está envolvendo apenas cargas elétricas livres que estão depositadas na placa de cima do capacitor. Perceba que essas cargas elétricas criam um campo elétrico E0. E aqui está o elemento diferencial de área dA, que é paralelo a E0. Nesta figura, observem que a superfície gaussiana que nós vamos utilizar, ela vai envolver não somente as cargas elétricas livres, mas também vai envolver as cargas elétricas induzidas que estão na fronteira entre a placa do capacitor e o material dielétrico. Então, neste caso, nós teremos uma carga elétrica líquida dada pela diferença entre a carga elétrica livre menos a carga elétrica induzida. Este é o campo elétrico líquido criado por essa distribuição de cargas que está envolvida pela superfície gaussiana.
E aqui está também o meu elemento diferencial de área dA, que também é paralelo a E. Olhemos para o primeiro caso. Então, a lei de Gauss diz que a integral de superfície fechada de E escalar dA é igual à quantidade de carga envolvida pela gaussiana dividido por ε0. E é a quantidade de carga livre. E o campo elétrico aqui é o campo elétrico do vácuo. Como E escalar a dA, nós já sabemos que o resultado dessa integral é simplesmente E vezes A, onde A é a área da superfície gaussiana. Então, isso aqui é igual a Q sobre ε0. Então, daqui, nós temos um resultado já conhecido de que o campo elétrico E0, que é o campo elétrico dentro do capacitor com vácuo, é igual a Q sobre A ε0. Vamos guardar esse resultado que nós vamos precisar dele daqui a pouquinho. Vamos repetir o procedimento, só que dessa vez para o capacitor com o dielétrico. Então, mais uma vez, a integral de superfície fechada de E escalar dA é igual à quantidade de carga englobada pela gaussiana sobre ε0. Mas essa quantidade de carga englobada agora é a quantidade de carga líquida, que é a diferença entre a carga livre menos a carga elétrica induzida, Q'. E, nessa equação, é o campo elétrico líquido que aparece aqui nesta imagem. E nós já sabemos que o resultado dessa integral é simplesmente E vezes A, onde A é a área do capacitor. Então, isso aqui é igual a Q menos Q' sobre ε0. Mas nós já sabemos uma coisa importante, pessoal. A inserção do dielétrico enfraquece o campo elétrico. Tá? Ou seja, nós podemos substituir este campo elétrico pelo campo elétrico E0 sobre K. Então, desta maneira, nós podemos reescrever a nossa equação da seguinte maneira. E0 sobre K vezes A é igual a carga líquida englobada pela gaussiana sobre ε0. Ficando então com Q sobre Aε0, a área das placas do capacitor, a constante eletrostática, igual à quantidade de carga líquida sobre ε0. E vamos simplificar os termos que são passíveis de simplificação nessa equação. Então, a área pode ser simplificada, o ε0 aparece dos dois lados dessa equação, pode ser simplificada, e daqui nós temos que a quantidade de carga líquida no capacitor com dielétrico é simplesmente a quantidade de carga livre dividido pela constante eletrostática. Bacana, né, turma? E aí, com isso, nós encerramos o capítulo 25. Um abraço!